matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, é sempre muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. E hoje eu trouxe uma pessoa que vai ensinar um pouquinho pra gente, falar pra gente de uma coisa que é muito legal. É a Márcia. Olá, Márcia. Olá, é um prazer estar aqui com vocês também. A Márcia, ela faz um trabalho muito bom. O trabalho da Márcia, ela junta, né, a terapia floral. Eu já falei bastante para vocês de florais de Bach, você já tem noções de como é que é, de como funciona. E ela junta com a astrologia. A Márcia também é astróloga, além de terapeuta floral. E ela vai falar um pouquinho para a gente dessa interação da astrologia com a terapia floral. Vai falar um pouquinho mais no começo para a gente da astrologia, porque da astrologia eu nunca falei para vocês, não é um dos meus dons. E a Márcia entende bastante de astrologia, ela vai poder falar um pouquinho para vocês também entenderem um pouco como é que funciona essa questão da astrologia, essa questão do horóscopo. A gente estava até agora há pouco falando a respeito dessa questão do horóscopo, e ela vai falar para a gente, ensinar um pouquinho para a gente como é que é isso, né? Márcia, antes da gente começar, eu queria passar a imagem número 1 e queria reforçar uma coisa que eu vivo dizendo para vocês, que é essa questão do mundo funcionar de uma forma holística. Daí o que ela vai falar para a gente sobre a interação que pode existir e que funciona muito bem entre a astrologia e os florais de Bach, né? O mundo, nós somos singularidades, como eu já falei para vocês, e nada no universo está separado do resto. Tudo está interagindo e cada um de nós influencia no contexto geral, né? Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês perceberem que nós somos um todo. Nós, o universo, nós, a Terra, o universo, os planetas, tudo funciona de uma forma sincronizada. E aí, Márcia, eu vou pedir para você começar a falar para a gente um pouquinho de o que é astrologia, né? Como é que funciona, como é que é? Bom, a astrologia, ela vai fazer um cálculo, óbvio, baseado em dados astronômicos. Nós vamos estudar o céu e vamos colocar essa realidade de configurações de planetas e constelações entrosando com a nossa realidade terrena. Na interconexão entre como funcionam constelações e planetas e como elas colocam uma energia para tudo que está funcionando aqui na Terra. A natureza e o ser humano como parte integrante também da natureza, sofrendo a influência dessa configuração energética que as constelações e os planetas se movimentam. Todo tempo tem um movimento. Inicialmente, essa configuração energética vai ser no momento do nosso nascimento, certo? Isso vai dar um mapa inicial, que seria o mapa, eu até trouxemos aqui para vocês a imagem do que é um mapa astral, é assim que a Márcia consegue perceber como é que foi, né? Existe o mapa natal, que é o do nascimento, e existem os outros. Só para vocês terem uma ideia, na imagem 2 vocês vão poder perceber como é que é o mapa, o que na realidade a Márcia lê quando lê as interferências que você está sofrendo do cósmico, seria a imagem 2. Isso aqui é um mapa, daqui a pouquinho isso está passando aí para a gente. É isso que a Márcia vai montar inicialmente, né? Isso. E através disso, quer dizer, vai ter uma interferência na hora do nascimento, em função da posição que os astros estão, e aí, como você falou, vai mostrar a interferência energética que a pessoa está sofrendo naquele momento. E também depois, no decorrer da vida dela, isso também acontece, né? Exatamente. Então, o momento da primeira respiração é como se eu tirasse uma foto do céu,
do que estava acontecendo, qual a distância entre alguns planetas e constelações. Eu marco o que eu chamo de momento cósmico. A primeira respiração, ela envolve a latitude, ela envolve a longitude, o horário que a pessoa nasceu, dia, mês e ano. Então, eu junto isso e eu vou fazer esse momento da primeira respiração. Essa primeira respiração, existe uma gama de possibilidades ali em termos energéticos. Essa energia que a gente vai observar é como se fosse uma mala de possibilidades. Né? A astrologia, enquanto um processo de diagnóstico, de auxílio no autoconhecimento, abrir aquela mala, dons, aptidões, as forças, sempre reverenciando que essa configuração do momento de nascimento, ela vem para a natureza e nós vamos, o primeiro influxo energético é receber essa força da natureza. Isso vai ser marcado em ritmos distintos, os próprios elementos da natureza que sofrem as influências disso. É como as pessoas dizem, realmente a lua influencia as marés. Não só a lua, mas tudo influencia tudo. Nós estamos realmente interconectados. Existe um astro que tem uma predominância, vamos dizer, mais relevante, seria o Sol, tô correta? É assim, quando você nasce, o Sol está próximo de alguma constelação, como diz assim, você que tem o Sol em Touro, significa que quando você nasceu, o Sol estava próximo da constelação de Touro. E o Sol como um propósito maior, então o Sol como um brilho, ali tem uma finalidade da existência, mas não só o Sol, sempre observando os outros. O conjunto. O conjunto, Certo. Eu até tenho uma imagem aí do Sol para vocês perceberem que essa influência energética é uma influência energética poderosa, grande, mas como a Márcia falou, ela não é a única, existem várias outras, né? Mas do signo que o Sol está no nosso mapa, né, que as pessoas tiram o nosso signo. Quando você fala o nosso signo, todo mundo está se referindo, né, ao signo solar. Né? E é importante, então, a Márcia esclarecer para a gente que não adianta a pessoa querer se retratar ou se basear exclusivamente no signo solar, porque existem outras interferências, né? Que teria a imagem 4 vai mostrar para vocês que existem várias interferências, existem vários signos e vai haver uma interferência de todos esses signos, né? Exatamente. No nosso mapa. Então, na verdade, a gente não pode se guiar exclusivamente pelo signo solar. É isso, Márcia? É isso. O signo é um arquétipo, né? Quando eu falo você de leão, é um arquétipo. Na verdade, tem toda uma configurações de constelações e planetas nesse momento. E nós temos que observar esse todo. É no conjunto que você vai começar a ter realmente ideias. Agora, tudo bem, a pessoa às vezes lê no jornal e tal, lê, não, esse é o meu signo e isso acontece, isso é viável, né? Tem alguma interferência, tem alguma influência, digamos, mas o todo, né, o conjunto total, daí a Márcia fazer um mapa astral, como a gente mostrou no começo, em que vai mostrar todas as interferências que as pessoas estão recebendo e dali sim ela vai tirar, né, vai poder caminhar. Se a pessoa quiser apenas uma orientação de astrologia, né, também é possível, você também faz, né? Sempre é um processo de autoconhecimento. O mapa é um processo de autoconhecimento. Ele é um diagnóstico de, por exemplo, onde falta uma energia para você, se você tem pouco ritmo cardial é um ritmo de iniciativa, se você tem excesso de um ritmo, e isso pode detectar uma ansiedade em você. Então, como você lidar com a interação dos ritmos e dos elementos? Isso é muito importante na astrologia. Toda essa configuração de planetas e constelações, elas vão marcar ritmos e elementos. Isso é muito importante para a gente observar. Eu trouxe uma imagem também para vocês verem os planetas, vocês perceberem que no cósmico, no universo, você não tem só o Sol. Né? Não tem como a pessoa querer achar que a única influência que ela vai receber vai ser a influência do Sol. Existem vários outros planetas, existe uma série de outras interferências que exatamente o mapa astral vai mostrar quais são essas interferências, como elas funcionam na nossa vida, porque assim como nós, que somos seres completamente singulares,
igual a cada um de nós, você não vai encontrar outra pessoa, né? Somos seres únicos. Da mesma forma, o mapa astral, você não vai encontrar 2 mapas astrais iguais, porque cada um recebeu uma influência ao nascer e cada um vai receber influências diferentes no decorrer da sua vida. Os astros vão estar no mesmo lugar, mas influenciando pessoas diferentes, que vão reagir de formas diferentes. E aí, através disso, é que a Márcia pode fazer um diagnóstico e ver quais são as necessidades e trabalhar essas necessidades com os florais, né? Exatamente, porque cada um veio aprender uma lição nessa vida. Nós não estamos aprendendo a mesma lição, cada um veio com algum ponto a trabalhar, alguma ênfase maior numa área, alguma parte que está em deficiência. Exemplo, alguém tem muita insegurança, não sabe lidar com o meio, com o cotidiano. Então, o mapa, ele não vai ser um sinalizador, né, de qual é o aprendizado que você veio nessa vida, qual é o melhor caminho para você evoluir. Ele sempre se coloca como um sinalizador. É aquela mapa de possibilidades, é o sinal de onde você tem realmente que dar uma ênfase, onde está em defasagem e como a natureza vai ajudar você a reconquistar aquilo que você ainda não consegue lidar. Daí o mapa como instrumento de diagnóstico e a terapia realmente auxiliando esse diagnóstico. É uma interação. Tá. Trouxemos aqui uma outra imagem que ela chama de cruz, a Márcia chama de cruz cósmica, né? Para vocês perceberem que existe uma movimentação que vão interferir, movimentações, né? Que vão interferir na nossa vida, independente do mapa original, né? Isso. No decorrer da nossa vida, né? Exato. O mapa, assim, como um processo de consciência, você toma consciência de que, por exemplo, se o seu ritmo é 220 e aquilo está atrapalhando o seu cotidiano, então você vai tomar consciência. Tomar consciência do seu mapa do nascimento implica em perceber que os planetas se movimentam numa dança infinita o tempo todo. Então, tem sinalizadores externos dizendo: hoje é um dia para você ficar quieto, hoje é um dia para você se movimentar mais. Tomar consciência do mapa pessoal também desperta você para o momento hoje. Agora tem planetas se movimentando e nós estamos recebendo um influxo. O que é esse ritmo? Quando você sai e vai à rua, algum dia diz assim: fica quieta aqui na cama, e você resolve que você, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você acaba não conseguindo. No fim você diz: eu deveria ter me obedecido. O que é esse ser-se obedecido? É prestado atenção nessa dança interna com a dança externa, que é o que está configurado hoje no céu. Porque os planetas se movem numa permanência. Exemplo, o Saturno passeia por uma constelação 2 anos e 6 meses. Isso é assim, né? Mas tem uma impermanência dentro disso, porque é a conjunção de o Saturno com outros planetas e com você. Então, você interage com o meio e com o céu o tempo todo. É quando você tem uma irmã que tem um ritmo muito diferente do seu e você não entende. Então, a astrologia, ela nos ajuda também a compreender melhor os nossos semelhantes, porque você vai entender que aquele ritmo dela é distinto e ela tem que crescer com aquele ritmo e não com o seu ritmo. E é importante essa consciência e a percepção de que interferências eu estou sofrendo, né? Também destaca uma questão que é a questão do livre-arbítrio. Eu gosto de dizer que os astros inclinam. Isso é uma frase até que eu ouvi muitas vezes falar, eu não sei de onde é a origem dela, mas os astros inclinam, mas não obrigam. Então, na verdade, o que você está tendo é uma orientação de como você deve agir, é o que ela acabou de falar. Você recebe essa orientação. O mapa astral, né, o trabalho através da astrologia vai ajudar muito. Uma pessoa que esteja bastante evoluída já, num processo de evolução bom, ou que esteja começando a fazer certas coisas e procurando se ouvir melhor, né, permitir se ouvir, porque na verdade eu acredito que Deus nos fala, nosso eu interior nos fala o tempo todo. Nós é que não silenciamos a nossa mente para poder ouvi-lo, né? Eu tenho falado isso bastante para vocês, a necessidade de haver esse silêncio interior, de modo que nós possamos nos ouvir, né? E muitas vezes isso que ela falou acontece, quer dizer, a gente está tendo uma interferência sem saber. Quando você se ouve, você está tendo uma interferência que é em função da energia que está circulando por todo o universo,
Mas você tem a sensação, aquela inspiração de que você deve agir assim, assado, dessa maneira. Então, exatamente seria uma pessoa que não tenha ainda não esteja alcançado esse nível, através do mapa astral, ela vai conseguir saber, não, eu estou sofrendo essas interferências. E aí ela vai poder se conscientizar daquele processo e, através dessa consciência, ela vai poder decidir quais as melhores atitudes que ela tomar. Essa coisa de dizer, não, é porque os astros estavam meio... O pessoal fala muito de Saturno. Saturno estava me atrapalhando. Saturno estava te impulsionando, como ela falou, o autoconhecimento. Né? Ele estava te mostrando, te levando para o caminho em que você poderia crescer e se desenvolver, né? Ter um processo de autoconhecimento através daquelas provações que ele te impulsiona a passar. Né? Uma coisa que eu achei muito legal na astrologia, e eu gostaria que você falasse para a gente, no outro dia num programa, eu falei para vocês do Ayurveda como funcionam os elementos, né? E na astrologia também, a gente tem a questão dos elementos, né? Eu trouxe uma foto dos 4 elementos, no caso, que é ar, água, terra e fogo, né? Na realidade, no Ayurveda a gente usa também o éter, mas na astrologia são usados os 4 elementos básicos aqui da questão terrestre. O éter, como eu expliquei para vocês, está no cósmico, em toda parte, é o que hoje já está se chamando de dark matter. Eu expliquei isso para vocês, que é a matéria negra do universo. A física quântica tem trabalhado com isso. Mas fala um pouquinho para a gente como é que funciona essa relação dos signos, né? Porque existem os 12 signos do zodíaco, que é o que passo a imagem para vocês. Tem a imagem 7 dos elementos, para vocês perceberem a existência dos 4 elementos que formam tudo na Terra. E como é que fica essa relação dos signos com os elementos, Márcia? Bom, vamos observar o seguinte, nós temos os 4 elementos, cada planeta, cada constelação, ela tem o enfoque maior num elemento, por exemplo, Áries, Leão e Sagitário tem um enfoque maior no elemento fogo. O elemento fogo é um elemento yang, é um elemento dinâmico. E nós misturamos, né, os elementos yang e yin, que é uma coisa que a gente estuda até na medicina chinesa também. E o ar é o Gêmeos, Libra e Aquário. Então são elementos yang, elementos que são mais dinâmicos, que vão mais para fora, e os elementos yin, os signos yin são terra e água. É claro que nós fazemos uma pesagem, que eu digo, no mapa. Nós vamos ver quanto de terra você trouxe, a conjunção dos seus planetas e constelações, a gente faz essa pesagem. É baseado nessa pesagem que eu faço muito diagnóstico de o que ela precisa. Uma pessoa vem, por exemplo, com ausência do elemento terra, então aí eu vou indicar ela, primeiro pisar na terra, comer raízes profundas, sempre... coisas que promovam esse equilíbrio. Promovam esse equilíbrio. Então esses signos, eles vão estar em elementos distintos, fogo, terra, ar e água. O nosso conjunto vai dar essa pesagem. Você veio com 7 de fogo, 10 de terra e 2 de água. Então você não trouxe naquele momento do seu nascimento, estava realmente, esse elemento não era predominante. Então a água é um ponto a trabalhar. E é importante observar que aquilo que você tem em abundância, você também tem para o universo. Uma pessoa, o fogo fala do entusiasmo, do nosso carisma, da alegria, né? O sol como um símbolo do elemento fogo, é como se você tivesse aquele calor dentro de você. É uma pessoa que chega no ambiente e você já percebeu, é como se ela aquecesse o ambiente. Então aquilo que te sobra também vai para o universo. E quando você vê, tem pessoas que não têm o elemento fogo que estão do seu lado. É claro, com uma sintonia perfeita, o universo aproxima pessoas que precisam daquilo que você tem em abundância, e você acaba, de repente, estando do lado de alguém, se você não tem essa água, e que tem esse excesso de água, e a água fala dos sentimentos. A água é o teu plano emocional, né? Então, o fogo é essa dinâmica,
né? Se você não tem fogo, você pode realmente ter uma tendência à depressão, porque te falta o elemento predominante. E se você tem o excesso na patologia, você pode ter uma hiperatividade, aquela pessoa que está inquieta no ambiente. Isso é a dinâmica do fogo. Né? Já a Terra fala da praticidade, do plano objetivo. A Terra tem uma total noção do que é o que ela tem que fazer no dia a dia, no cotidiano. A Terra vem nos ensinar a objetividade. Para a Terra é muito fácil entrar numa fila de banco, pagar IPTU. Então, ela ensina pessoas que não têm esse elemento como é importante o elemento Terra. Todos são importantes. E ninguém traz tudo equilibrado. Nós estamos realmente aqui aprendendo. Então, a dinâmica do excesso da Terra pode ser uma rigidez onde ela só presta atenção no plano material, né? E como a gente olha para a natureza, uma Terra precisa da água. E a água são os nossos sonhos, a água é a energia, é a emoção, a nossa intuição. Uma plantinha, para estar aqui, ela vai precisar do fogo e ela também vai precisar da água, e nós também. Entendeu? E o ar, que é muito interessante a gente observar o ar, porque o ar, como o nosso plano mental, né, como diziam os antigos, menina, vai lá fora arejar os seus pensamentos, né? Minha avó dizia assim para mim, né? Você está com a cabeça quente. Então, o ar são bons pensamentos, boas ações. Se você tem um plano mental organizado, se o seu elemento ar no seu mapa estar organizado, você vai conseguir dar uma ordem para a Terra e a Terra vai executar. Mas se a sua mente está caótica e de noite você fica pensando em tudo que você tem a fazer, um excesso, um congestionamento mental, de manhã a sua Terra está cansada. Então é interessante a organização mental, é importante medir isso aí no mapa de nascimento. Se você tem pouco ar, não quer dizer que você não vai pensar, todo mundo pensa, né? Só que você não concatena o pensamento. Às vezes uma falta de ar pode sugerir que uma hora um pensamento, uma hora outro pensamento. Então você não dá uma boa ordem para a sua Terra executar no dia seguinte. E o mais importante é saber na astrologia que ela é dinâmica e que ela vai ter uma progressão. Então chega um determinado ponto da vida que você fala, nossa, aquela pessoa que não tinha foco, ela está tão focada. Isso é que numa outra oportunidade a gente pode falar, é que nós somos alunos e nós estamos progredindo. Então, o nosso plano mental está progredindo, a nossa Terra está progredindo, a nossa alegria pela vida com o fogo está progredindo e a nossa intuição, nossos sentimentos com a água também está progredindo. Na verdade, é uma progressão na interação dos nossos elementos. É conforme os anos, aí é bem específico, porque cada planeta progride num tempo específico. E aí é quando você observa o que você pensa hoje, não é o que você pensava 10 anos atrás. Isso é uma progressão do elemento ar, do conjunto daquilo que você está aprendendo. Essa é uma dinâmica. Nós temos um mapa pessoal, natal, onde ao longo dos anos outros elementos se somam a você e outros ritmos também. Né? E os ritmos, é interessante você saber que o somatório desses signos, eles dão um ritmo distinto, que são 3 ritmos, o cardial, o fixo e o mutável. E nós oscilamos, nós trazemos uma predominância de um ritmo, normalmente 1 ou 2, e 1 a aprender. O cardinal, ele nos fala da iniciativa. Uma pessoa cardinal, precisa ser feito algo, ela já está ali. Ela é aquele abre-alas. Ela vai ter aquela dinâmica. Um cardeal tem essa dinâmica. Se você tiver um excesso desse cardinal, se ele não estiver arrumado, você pode querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acabar deixando inacabado. Ao mesmo tempo, se você tem a falta do ritmo cardial no seu mapa, tem alguma dificuldade para tomar a iniciativa. E aí entra realmente o floral. Como eu vou ajudar essa pessoa a trabalhar a iniciativa? Isso é o cardial. O segundo é o fixo. E o fixo é importante perceber que é o centramento. Eu botei uma plantinha aqui, a plantinha é o começo. Diria que essa plantinha, a semente é o cardial. Mas ela tem que ficar fixa ali, né? E ela se fixar ali, que é o centramento, para virar uma árvore frondosa, elas têm realmente que ficar quietinha ali no fundo da terra. Então esse eixo na gente do fixo é o nosso centramento, é o nosso discernimento, é quando eu marco com você às 3 horas eu consigo cumprir, tem um eixo dentro de mim que está me dando essa orientação.
né? Se eu tenho um excesso de fixo, eu posso dizer que eu não vou suportar você chegar a 3,5, porque você está atrasada. Então, aí falta uma flexibilidade. E se a falta desse fixo no universo, em você, né, você 3 vai chegar em 5. Esse é o segundo ritmo muito importante também. E o terceiro, que hoje a Terra vive, isso é muito importante saber, que é a maleabilidade, que é o mutável, é a nossa flexibilidade, é se adaptar às circunstâncias. O somatório de forças que nós temos dentro nos diz se podemos ser maleáveis ou não. Conseguimos nos adaptar hoje ao que a Terra está nos oferecendo, mais calor, mais frio, que as pessoas dos signos mutáveis, isso eu analiso muito bem no início, elas podem perceber se ela tem que se adaptar àquele dia. Não é para ir ao banco, é para fazer outra coisa. Isso é um discernimento. É óbvio que se você tem um excesso de mutável, está dominado por esse ritmo, você não tem controle, esse excesso de mutável faz de você um barco à deriva. Então você não consegue dar o eixo, o ritmo ao seu dia. Então isso aí é uma teia, o somatório dos signos e planetas formam esse ritmo. Isso é uma teia, você vem trabalhar essa teia. Você vai interagir a teia sua pessoal com a teia do dia. Hoje tem um ritmo aqui predominante, certo? E você vai interagir essa teia sua com a teia dos seus semelhantes. Isso inclui família, relacionamentos, onde um começa a respeitar o outro porque sabe que ele não tem aquele ritmo fixo. Então, o respeito na astrologia é muito importante com relação ao que o outro tem para te oferecer, ao que o outro tem para aprender e o que você pode se doar e o que você pode aprender também. No fim, é tudo uma relação, é uma interação, né? Sempre. Eu até botei uma imagem que a gente ainda não passou, que são os elementos dessa interação, e a gente começa por essa questão de que os elementos, ela falou para a gente dos signos que são de cada elemento, falou para a gente do fogo, do ar, da terra, da água, e dá para perceber com clareza que o importante é haver o equilíbrio. E através da astrologia, né, a Márcia pode orientar qual o elemento que você teria em excesso ou em falta também, né? Isso. De modo que você possa, através das suas ações, equilibrar isso. E através até do que eu chamo de muletas, né? Vocês já sabem que eu uso esse termo, que seria, no caso, ela usaria o florais de Bach, ela parece também tem outros, a homeopatia também, ela trabalha também, ou seja, ela usaria outros elementos para poder ajudar você a fazer esse equilíbrio, né? Entre os elementos dentro da sua vida. Então, muitas vezes, uma pessoa que está extremamente ansiosa, o que é que está tendo? Está tendo um equilíbrio. Uma pessoa que é extremamente emocional, ela é muito água, e aí ela não tem, de repente, outros elementos que fariam esse equilíbrio. E aí ela pode auxiliar, primeiro te dando a consciência, como ela mesmo já falou. Você vai ter consciência e saber como você funciona, para você mesmo poder se trabalhar, né? Você vai ter um autoconhecimento que vai te permitir esse progresso. Mas, além disso, né, ela vai te dar outros subsídios, de modo que você possa te auxiliar nesse processo de crescimento, nesse processo de evolução, né? Então, na verdade, é fundamental que a gente entenda, agora já entrando na questão dos florais, né, que tudo está na imagem 9, tudo é uma engrenagem, né? Tudo funciona, está interconectado, está ligado, as coisas estão, mesmo que ela falou, você nasce com um mapa astral inicial, no momento em que você respirou, mas ali, a partir dali, os astros continuaram, os planetas, tudo continuou se movendo e você vai recebendo outras interações, que na verdade, mesmo que num determinado momento, mesmo que agora, vamos supor, o céu tenha um certo perfil, os planetas estão naquele local para todo mundo, só que vai haver uma relação minha em função de como foi a minha energia original, do momento em que eu nasci, ou seja, do meu mapa natal, não é isso? E em função daquele momento, ela vai fazer uma relação entre isso
entre eles, até para saber o que você está tendo, isso que ela falou agora há pouco, você de repente muda, você de repente cresce, você pode estar usufruindo as coisas que o cósmico está te ensinando, ou até pode não, né? Você pode mudar e não ser de uma forma positiva. Né? Isso aí também acontece. Então, é importante perceber, né, o que transita, né, em torno do nosso mapa natal. Não tem divindade punitiva. O Saturno não chegou lá para punir você em alguma área da sua vida. Existe consciência. Se você tem a ênfase de um planeta em alguma área da sua vida, a gente tem que observar aquilo como um sinalizador e despertar a consciência de que o que você tem que fazer com aquela área, como você vai movimentar aquela área, que vai tornar você mais saudável. Então, os trânsitos é um despertar de consciência. Se você tem total consciência de que a ênfase de um planeta, e isso a gente pode prever, assim, 2 anos e 6 meses o Saturno vai transitar em uma área da sua vida. E aí a gente tem que observar esse momento. Quanto tempo você tem para aprender aquela lição? Nós vamos agora pedir um pequeno intervalo e voltamos depois falando nessa relação da astrologia com os florais. Olá, voltamos e agora a Márcia vai falar um pouquinho para a gente de qual suporte que ela dá para esse trabalho. Ela faz o mapa astral e aí ela vai detectar quais são as suas limitações, as suas provações. Ela vai fazer um trabalho de autoconscientização disso para você poder estar consciente do seu processo e participar dessa mudança, desse processo de autoconhecimento, mas ela também vai dar uns outros suportes, umas outras muletas, como eu chamo, que no caso seriam os florais de Bach e teria algumas outras. Como é que funciona isso, Márcia? Então, como cada pessoa é única, né, olhando o mapa de nascimento, o mapa como um diagnóstico daquilo que você precisa trabalhar em termos energéticos. Eu uso o que tem à disposição na natureza. Eu trabalho com os florais, com a fito. Em alguns momentos, a alimentação, basicamente, sem a natureza, é muito difícil você equilibrar o que está em defasagem no seu mapa. Então, sempre você não tem fogo. A minha sugestão é que você tome sol, use alimentos da cor vermelha e laranja. Então, sempre eu coloco a alimentação no meio e os exercícios também. Existem exercícios que vão te ajudar a conquistar o elemento que está faltando. Então, a fito, ela ajuda, nós tomamos a fito para organizar o corpo físico, os florais para organizar o seu corpo energético, o seu emocional e o seu mental. E às vezes a pessoa precisa, se você tem falta de fogo, eu sugiro que ela dance. Ela vai entrar para uma academia. Então, sempre você vai usar o que você tem aqui, né, como instrumento. Às vezes a pessoa dança e ela consegue captar aquilo que está faltando nela através. Então, a minha consulta, ela vai realmente observar. O mapa é o grande observador daquilo que você... E também ouvir a pessoa. E aí eu dou como um tratamento. Se a gente vai seguindo. E uma hora ela pode voar, ela já tomou consciência plena, ela já sabe que ela precisa dançar para ficar mais alegre e ela voa. A ideia mesmo é deixar a pessoa se tornar plena naquilo que ela trouxe como bagagem para essa vida agora, essa história. Então a Márcia tem a próxima foto, que é dos florais, essa interação que é dos florais com a astrologia, né? Então a Márcia não só usa isso, mas ela usa também, né, outros meios. Na verdade, ela vai, através do que ela vai conversar com a pessoa e do mapa que ela vai estar vendo, ela vai ter um diagnóstico, uma visão, mais ou menos, de como é que essa pessoa está funcionando e vai
dar a pessoa, orientar a pessoa a fazer o que seria mais propício para esse trabalho de autoconhecimento, de cura, se for o caso, né? Então, aí eu pedi as 2 últimas fotos, a 10 e a 11, no caso, né? Que seria essa interação da astrologia com os florais, mas no caso da Márcia, podemos passar a imagem seguinte, ela também vai usar a fitoterapia, outras coisas que sejam necessárias, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Numa outra ocasião a gente pode falar mais a respeito, inclusive, da questão da dança, que eu achei muito legal isso, né? A gente podia falar um pouco disso. Eu tenho procurado falar, e quando eu entrevistei meu filho, a gente falou a questão dos jogos, a questão da dança. São formas bastante, não só leves, mas agradáveis. Você simplesmente pode fazer um processo evolutivo, você pode até se curar de uma doença, né? Muitas pessoas poderiam dizer que eu estou divagando, mas não estou, não, né? Eu já vi casos de pessoas, no caso específico que me veio à cabeça agora, um rapaz com HIV, e ele decidiu não fazer tratamento algum, não fazer nada, ele ficou muito revoltado com aquilo, mas no momento inicial, depois ele disse, não, eu tenho que simplesmente ser feliz, é a única coisa que eu preciso. No momento, eu me lembro que isso já tem muitos anos que eu vi esse caso. Na época que eu trabalhava, antes de eu ter dado essa pausa que eu dei na minha vida, de continuar estudando, mas parei de trabalhar diretamente com isso. E ele não ficou revoltado, no início ficou revoltado, depois ele aceitou e pensou, o que eu preciso então é ser feliz. E aí ele decidiu fazer tudo que ele gostava de fazer. Esse rapaz um dia voltou para fazer os exames e não tinha mais nada, né? Isso é um fato real que aconteceu, tá? Não estou extrapolando. Então, é possível, é fundamental que o seu corpo esteja feliz para você conseguir que ele trabalhe a seu favor. Muitas das doenças que nós temos hoje em dia são autoimunes. O nosso corpo se agredindo a si mesmo, se autodestruindo, né? E se você consegue fazer uma mudança nesse processo e começa a fazer a adquirir um potencial criativo em você mesmo, esse processo termina e a doença se extingue. Então, é possível sim a dança ser um elemento forte de ajuda, a dança, a coisa lúdica, né? O jogo, ser um elemento forte, quando bem colocado, quando bem orientado também, de auxílio para você fazer uma transformação e servir, auxiliar muito no processo de cura. Bom, Márcia, você vai dar 2 palestras nos próximos dias, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de onde é. A primeira foto é a imagem 12, né? Vamos falar sobre essa. Você pode convidar, é a seguinte, a nossa próxima imagem. Você pode convidar os nossos ouvintes, nossos telespectadores, para essa palestra lá na Fraternidade Cósmica Universal, né? No dia 16/9, não é isso? Terça-feira. Às 20 horas, na Fraternidade Cósmica Universal. Onde é que ela fica? Samambaia. No Samambaia, Rua Maestro Otávio Maú, 1453, no Samambaia. Tá? Então, ela, na terça-feira, dia 16/9, às 8 horas, vai dar uma palestra sobre astrologia e os 4 elementos. Quem se interessou, quem achou legal e sentiu interesse em saber mais, né, pode ir até lá no Samambaia assistir essa palestra. E também vai dar uma outra palestra na Ordem Rosa Cruz, a MORC, na loja Petrópolis, que vai ser no dia 14/9, domingo, às 11 horas. No caso, quem quiser também pode almoçar lá, vai ter um almoço para colaborar com a loja Rosa Cruz de Petrópolis. E após então essa mesa redonda, vai ter o almoço, e ela vai falar para a gente sobre as 7 leis universais, baseada no livro Cabalion, do Hermes Trismegisto, se eu não me engano. Hermes Trismegisto, Filosofia do Antigo Egito. O Hermes Trismegisto é uma coisa que é muito bem aplicável a tudo, é bem aplicável a tudo, mas fala bem para a astrologia também, que é assim como é em cima e embaixo, né? E vocês vão ver que tudo a ver na natureza,
é exatamente isso, sem tirar nem pôr, né? Essa é a grande, eu tenho falado para vocês sobre isso, esse é a grande achado da mecânica quântica. A física quântica tem trazido para nós uma confirmação disso e mostrando, eu falei para vocês da questão, por exemplo, do milagre, que até pouco tempo atrás você podia falar e era uma crença, digamos, uma crença a mais como outra qualquer. Assim como um não acreditava no milagre, outro acreditava no milagre, né? Hoje em dia você já consegue perceber como é esse funcionamento. Santo Agostinho, há tantos anos atrás, eu já passei essa frase dele para vocês, já mostrei ela com imagem, né? Ele já dizia, o milagre é simplesmente uma lei da natureza que nós ainda não conhecemos. Hoje em dia nós já conhecemos. Vocês verem que homem maravilhoso era Santo Agostinho, né? Ele já percebia isso há tanto tempo atrás, né? Ele já tinha essa visão, já tinha essa clareza, né? Então, Hermes Trismegisto dizem que essa frase é dele, né? Assim dele. Como é em cima, é embaixo, né? Bom, uma coisa que eu queria lembrar, nós daqui a pouquinho já estamos terminando nosso programa, no nosso próximo programa nós vamos falar sobre Shantala. Eu vou trazer aqui a Larissa Passos, ela é uma especialista em Shantala e eu não sei se vocês já conhecem, mas vão ficar conhecendo, ela vai mostrar para a gente, vai explicar, e ela inclusive vai, agora no mês de outubro, né, eu vou botar para vocês o folder no próximo programa, vai dar um curso para as mamães com os seus bebês, né? Quem quiser fazer e ainda não tiver nascido pode levar uma boneca para aprenderem a Shantala. A Shantala ela é um tipo de massagem, né, para bebês, mas eu acho muito importante que as pessoas, mesmo aqueles que têm o livro, que têm algum conhecimento, mas nunca fizeram, só têm o conhecimento teórico, eu acho fundamental que as pessoas não só escutem a Larissa, mas também façam o treinamento físico, ela também dá os treinamentos individualmente, para quem quiser. Nós vamos falar isso no próximo programa. Mas o importante é porque muitas vezes uma pessoa acha que está fazendo Shantala, mas não está colocando a pressão adequada, não está realmente movimentando o que é necessário. Uma criança na qual você trate com Shantala, principalmente desde que nasce, ela dificilmente tem uma doença, né? É um processo de cura extraordinário. Quer dizer, não na realidade é de cura também, mas ela se mantém saudável, né? Mas olha só, nós ainda temos um tempinho para você falar alguma coisa, né, para o pessoal que nos assiste, sobre essa relação e como é que você pode ajudar no processo deles. Então, existem momentos. Esse momento que eu falei é o primeiro momento, é o mapa do nascimento. Depois eu faço outras análises. E se as pessoas quiserem ver no meu site www.marciafloral.com, é só olhar tipos de análises astrológicas, porque nós temos vários tipos. Eu vou colocar, só sem interromper, eu vou colocar na página do Facebook do Sintonizando Saúde, a página da Márcia, os telefones dela, para quem quiser entrar em contato. Você pode até falar os seus telefones agora, né? Para quem quiser já anotar, mas muitas vezes as pessoas não têm tempo, então é só ir na página que já vai estar tudo lá. Bom, no meu site www.marciafloral.com tem endereço, tem o Facebook, tem tudo, tem, né, os telefones. É só entrar lá e que você já vê os contatos. E nós podemos programar num segundo momento para outros tipos de análises que são como a gente está progredindo até hoje, como o céu está nos sinalizando, um processo mais para o momento. O que eu acho também muito importante você observar o que o céu está falando com você agora. Ele está dizendo para você estudar, mais ênfase no estudo ou no trabalho. São esses momentos que eu analiso, mas isso é um segundo momento. Sempre eu vou fazer o mapa natal primeiro, independente de tudo. É com ele que você começa. É por aí que eu começo. Nós já falamos sobre isso, eu estou só reiterando, ela falou de novo agora, eu vou falar mais detalhadamente. Na verdade, ela faz inicialmente um mapa natal, ou seja, do momento em que a pessoa nasceu. Mas depois, foi o que eu falei agora há pouco, os astros continuam se movimentando no universo, no cósmico, e continua a interferir
em nossa vida. Então, aí é possível fazer outros mapas em função do momento. Normalmente se faz por períodos, pelo período de um ano, não é isso? Não necessariamente. Isso que você está falando é a revolução solar, né? Então, são muitas análises. Eu gosto depois Existem do vários mapa. tipos. Eu gosto de fazer a progressão secundária depois, que é onde está o aluno, a que ponto ele progrediu e o que ele tem que fazer com o mundo emocional dele, com o plano mental, qual é a dedicação. Mas tem uma análise que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante, que serve para pais e filhos, marido e mulher. A sinastria. A sinastria, que é a interação entre você e outras pessoas. Aí você descobre o porquê você está do lado de uma pessoa, o que esse filho espera de você, né? Onde mora, qual é o entrosamento. Então, sinastria simplesmente é o entrosamento entre as pessoas, porque nós, querendo ou não, nós estamos aqui todos embolados. Eu falo que é um caldeirão cósmico, não nascemos numa ilha isoladamente, vamos crescer em conjunto, né? E é importante você saber o que faz você, aquele filho tem uma expectativa em cima de você, o que você vai oferecer para ele e o que ele vai te oferecer. Então, a interação entre as pessoas também é muito importante. Quando tem um mapa de um filho com uma dificuldade muito grande, com um pai, uma mãe, um irmão, é interessante você olhar os dois mapas e ver onde está o ponto nevrálgico e onde está o ponto de harmonia, para você puxar o ponto de harmonia. Não, esses irmãos se entendem nesse ponto em comum e nesse eles não se entendem. E aí também há um tratamento entre as pessoas. A astrologia e o floral vão trabalhar sempre na interação entre as pessoas para ficar um dia a dia melhor, mais harmonioso. Isso aí. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu quero lembrar, né, que nós temos a babosa, para quem precisar, é só entrar em contato comigo no 2237-0720. Ela é fabricada com mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real, fabricada no Rio Grande do Sul. E quem precisar, é só entrar em contato comigo. E eu já contei para vocês no último programa que eu também tenho o Lota, quem precisar do Lota, ou o higienizador lingual, né? Eu expliquei bem para vocês como funcionam eles, e quem precisar também pode entrar em contato comigo no 2237-0720. Nós contamos sempre com vocês, os nossos horários ao vivo, sexta-feira, 1h, depois do programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa, e nós temos 2 reprises oficiais, que é às segundas-feiras às 15h, às 3h da tarde, ou quartas-feiras às 17h, às 5h da tarde. Bem, quem tiver perguntas, né, pode entrar em contato através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br. Quem tiver, inclusive, perguntas a respeito do que a gente conversou aqui, porque aí a gente traz a Márcia de volta para responder as perguntas de vocês, né? Vocês também podem entrar no Facebook, procurar lá, Sintonizando Saúde. Se vocês curtirem nossa página, vocês vão ter acesso a todas as atualizações que a gente faz, né? E se não curtirem, vocês vão poder ver, mas não vão receber cada vez que a gente colocar alguma coisa nova lá. Vocês podem entrar em contato também através do telefone 2242-9991 ou 2237-0720. Para quem não tiver acesso à internet, pode escrever uma cartinha, ou alguém que tem acesso, mas gosta de escrever, escreve uma cartinha e pode entregar aqui na TV Vila Imperial, na Rua Dom Pedro I, 477, né? Ou então colocar no correio. Vocês colocam no correio, Rua Dom Pedro I, 477, aí o CEP é 25.610-020. Aí vocês mandam, que vai chegar aqui e vai chegar às minhas mãos. Bom, o programa também pode ser visto pela internet, para quem não tiver possibilidade de ver na televisão direto, pode ser visto pela internet no site da TV Vila Imperial, canal 19, é o site www.tvvilaimperial.com.br.
né? Ou ainda, vocês podem entrar na página do Facebook da TV Vila Imperial, vocês podem curtir a página da TV Vila Imperial também, para terem acesso a todas as atualizações deles. E quem entrar no Facebook para olhar, pode ver nossos programas também através dos dispositivos móveis, né? Então, isso é uma outra possibilidade. Você pode assistir não só o nosso programa, como qualquer programa da TV Vila Imperial. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. E eu desejo a todos paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.